batendo um papo, mas agora iniciamos a atividade oficialmente, já são 10h05. O tema de hoje, então, sejam todos bem-vindos. O tema de hoje da nossa roda de conversa é as faces da crueldade e da compaixão. Mas antes de chamar os nossos convidados, eu passo a palavra para a Anne, que também quer dar as boas-vindas a vocês. Anne Marlise Porte Rodrigues, nossa presidente. Por favor, Anne. Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa atividade da Brasileira. Sempre é um prazer para a gente estar entre nós e com todas as pessoas que nos acompanham, num momento de poder pensar esse momento, né? Eu quero agradecer a Helena, o Marco Aurélio e ao César por terem aceito o convite. E eu acho que a Cris estava falando da questão da sede, né? A sede, eu queria comunicar para vocês, ela está tendo um expediente com funcionários na sede, mas ela ainda não está aberta para as atividades aqui dentro. Então, todas as atividades científicas, seminários do Instituto, tudo segue online por enquanto, né? Então, pensando nisso, nesse tema que vocês foram convocados, né, da crueldade, da compaixão, sempre acompanhou o ser humano, mas vai ser interessante pensar como que despertou em vocês nesse momento tão atípico, né, que a gente nunca tinha vivido, que é esse momento da pandemia, o Marco Aurélio, inclusive, tendo tido o Covid, né? Como é que isso mexe com a gente, como é que essas áreas, né, que são tão próprias do ser humano e que dizem às vezes que nós, nesse sentido, somos tanto para a compaixão quanto para a crueldade, assim, melhores em compaixão e piores em crueldade do que os animais. Tem gente que diz que não é bem assim, né? Então, eu acho que vai ser um momento interessante também de ouvir o que essas palavras despertaram em cada um de vocês, em todos nós. Então, sejam todos bem-vindos a esse nosso momento de reflexão. Ontem eu estava assistindo uma live do IT com o Agualusa, e ele estava falando do poder da palavra, né? A palavra como salvando o mundo. Ele diz que a gente vai ter que criar novas utopias o tempo todo, e utopias são pensamentos, são palavras, para a gente dando sentido, para compreendendo o nosso momento. E eu acho que aquilo me pareceu assim uma coisa muito esperançosa, né? Quando ele coloca na palavra esse peso. Eu acho que nesse momento aqui nós estamos fazendo isso, tentando botar em palavras o que compaixão e crueldade desperta e o que esse momento tão difícil, né, e ao mesmo tempo interessante, por outro lado, nos desperta. Então, com a palavra, a Cris e os nossos convidados. Muito obrigada. Obrigada, Anne. Essas atividades que organizamos aqui, elas são gravadas, então agora nós criamos um pequeno texto para informar isso a todos vocês, porque caso alguém não se sinta confortável em depois ver a sua imagem publicada, porque as atividades elas são gravadas e possivelmente serão colocadas no YouTube depois, no YouTube da Brasileira. Então, informo a vocês que as imagens e gravação poderão ser publicadas e ou postadas nas nossas redes. Solicitamos que as pessoas que não queiram que sua imagem apareça, permaneçam com suas câmeras desligadas durante toda a atividade. Quando escolhemos essa temática para conversar na roda de conversa, segue na linha do que a Anne estava dizendo, pensando na ideia de que desde que o mundo é mundo, a humanidade vive entre atos de crueldade e de compaixão com o semelhante. E diante da situação extrema que estamos vivendo, brotaram reações inesperadas, que vão de um enorme egocentrismo a gestos de solidariedade e de cuidado com o outro. Então, o nosso convite aos nossos convidados também é pensar as faces do humano em toda a sua complexidade, a partir também dessa experiência que estamos vivendo todos. Então, hoje vamos receber os colegas
César Antunes, psicanalista, membro titular da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Helena Cirro, psicanalista, membro titular da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. E Marco Aurélio Albuquerque, psicanalista, membro titular da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Para secretariar essa nossa atividade de hoje, e que vai ficar responsável pelo chat, pelas inscrições, para as conversas depois com os nossos convidados, a Magda Barbieri Vals, que ela já está até respondendo algumas questões ali para nós. Combinamos da seguinte maneira, nós vamos oferecer para cada um em torno de 10 minutos para poder lançar algumas questões, roda para o público, volta para vocês, assim, para que realmente a gente possa fazer uma roda de conversa. O César Antunes, então a palavra está contigo. Tá, bom. Peço que desligue os microfones, o restante das pessoas, por favor, para não dar interferência. Obrigado, então, César. Bom dia a todos. Vamos ver se a gente consegue ter um diálogo numa época aqui de tanto distanciamento, né? Apesar do nome As Faces da Crueldade e da Compaixão, eu decidi, na medida que me coube começar isso, em falar as origens. Tá? Então eu vou começar nas origens, depois a gente vê que caminhos a gente toma. E as origens, para mim, começa num Prêmio Nobel de 2002, Prêmio Nobel de Medicina, que foi para 3 pesquisadores que descobriram que as células dos organismos complexos se suicidam, né? Ou seja, depois de um certo tempo de vida, elas iniciam um processo de destruição celular, que eles chamaram de apoptose celular, e que leva à destruição da célula, né? E isto é um mecanismo que está na origem de algumas doenças, como, por exemplo, o Alzheimer. Mas o não acionamento desse processo de destruição, de suicídio celular, gera mecanismos de patologias também, como o câncer. Eu começo aí porque isto é a confirmação de uma criativa hipótese freudiana da época de 1925, que era a questão da pulsão de vida e pulsão de morte. Então, a pulsão de vida e a pulsão de morte, que remete à ligação e o desligamento das relações entre o aparelho psíquico e o corpo e a realidade externa, são a origem do que nós vamos falar, né? A crueldade e a compaixão são instrumentos da pulsão de vida e da pulsão de morte, né? Que podem também ser estruturados na questão da dicotomia e complementariedade entre o bem e o mal. O Green diz que o mal não tem porquê, né? Assim como o Freud diz que a pulsão de morte ela não tem representabilidade, né? Mas ele fala que existe um intrincamento pulsional que faz com que as coisas se equilibrem. Então, nós podemos pensar numa crueldade ligada e uma crueldade desligada. Tá? A crueldade ligada é a crueldade ainda com expressões de pulsão de vida que vão estar ligado a um processo de sexualização, vamos dizer, da crueldade, né? As expressões do sadomasoquismo, né? Do prazer em fazer mal. Existem pessoas que têm prazer na maldade, né? E existe uma crueldade não ligada, né? Que eu penso que é mais cruel ainda, né? O termo crueldade ele vem de cruor, que quer dizer sangue derramado. E tem pessoas que têm prazer com isso e outras não têm prazer com isso. As que têm prazer com isso, elas têm um funcionamento sádico e, consequentemente, elas tratam de
conter essa crueldade dentro de um certo sentido para poder repetir a crueldade, né? Que numa bondade exagerada, que remete ao que a gente pode chamar a atenção da diferença entre compaixão, que vem de compadecer, que é sofrer com o outro, né? E que a gente tem que diferenciar de ter pena. Ter pena não é a mesma coisa que compaixão ou que piedade. Ter pena, no meu entender, é uma expressão de raiva, né? Eu me lembro aprendi com uma paciente que ela tinha se separado, o marido tinha tido caso e tinha largado ela sem nenhuma condição, inclusive econômica, e ela me dizia: eu não tenho raiva dele, eu tenho pena, né? E eu, a partir disso, eu fiquei pensando, né? Por que a gente não gosta que alguém tenha pena da gente? Porque, na verdade, o ter pena é um sentimento de ódio, onde coloca o outro sem condição nenhuma, né? A pessoa digna de pena, ela é quase que um não ser, né? É diferente da compaixão. A compaixão também remete a um ato. A compaixão é preciso ser acompanhada de um ato de compaixão, de ajuda, né? Ele está ligado à empatia. A pena está ligada ao ódio, e a banalidade do mal ou a indiferença é a expressão pura da pulsão de morte. Então, nesse sentido, existem figuras que, para mim, o Freud até fala nessa figura que é muito interessante, que é o Ricardo III, na peça Ricardo III. Para mim, uma das grandes inícios de escrita, de romance ou de peças, além do início de 100 anos de solidão, né? É esse início de Ricardo III, onde ele diz que, né, agora que chega ao fim o inverno do nosso descontentamento, brilha o sol. Ou seja, terminou a guerra e as coisas passam a ver um momento de paz. E ele, que é uma pessoa que não é preparada para um momento de paz, que tem certas... que é disforme, que os cachorros latem, ele resolveu que vai fazer o mal. Eu acho que está quase no fim do meu tempo, mas eu chamo isso de uma espécie de complexo, né? Todo o filme do Rambo, ele tem 10 minutos do início do filme, seja do Rambo, seja do Rock, todos os filmes do Stallone, eles começam com a mesma forma, justificando a crueldade. Então, dos 10 primeiros minutos, eles são torturados, humilhados, degradados, expulsos. Depois, os outros 110 minutos do filme, ele destrói uma cidade, massacra com as pessoas, mata 40 pessoas, mas ele está autojustificado. Então, a gente pode ver em certas atitudes de crueldade esse tipo de justificativa. Eu sou vítima, então agora eu só estou fazendo justiça, né? Bom, eu acho que eu estou dentro do tempo, eu não quero me estender muito para a gente poder discutir. Então, seria uma ideia inicial da crueldade e da compaixão. Obrigado. Bom, César, obrigado. Helena, por favor, contigo. Bom, agora, oficialmente, bom dia a todos, né? Meu agradecimento à Comissão Científica pelo convite para estar aqui. Estou muito contente de estar aqui conversando com os meus amigos, colegas, pessoas também de fora da brasileira, que são muito bem-vindas, né? E essas atividades online têm sido incrível e surpreendentemente integradoras, né? Porque é uma forma em que a gente consegue conversar de um jeito que na presença não era possível. A presença ela tem muitas distrações, tem muitos estímulos, né? E aqui a gente fica concentrado e todo mundo consegue se escutar de uma forma muito interessante. Estou muito César e o Marco, colegas queridos. O meu primeiro movimento, né, ao refletir sobre a crueldade,
não se trata exatamente de um conceito psicanalítico, mas mais de um fenômeno, né, de interdiscursividade entre a psicanálise e a filosofia, né? Então, a minha primeira reação foi buscar a etimologia do termo, assim como também o César já mencionou, né? Então, na origem latina, cruel vem de crudelis, né, que significa pessoa cruel, que gosta de fazer o sangue correr. No latim, tem duas acepções, né, para sangue, que é sanguis e cruor, né? No caso, o sangue o sanguis é o sangue que corre normalmente nas veias, e cruor é o sangue que é derramado de modo violento. Bom, então agora já nos vamos dirigindo ao fenômeno da violência, né, que tampouco é um conceito, mas é um fato da vida, ligado ao traumático e à fragilidade do ser humano, né, ao qual todos nós estamos expostos desde que nós somos habitados pela vida, né. Já a crueldade implica um desejo ou uma ação de infligir dano ao outro e de gozar nessa situação. Como diário de bordo, para me guiar nessa fase, eu construí assim um percurso que vai transitar por alguns pontos importantes. Eu vou tocar na questão do ódio, a constituição do eu, as vicissitudes com a composição da alteridade, a crueldade, o desamparo e o ambiente à compaixão. Então, um elo importante para nós nos aproximarmos da crueldade é o sentimento do ódio. Para Freud, esse sentimento já nasce na fase do eu de prazer purificado, que é aquele momento intermediário, no momento de estabelecimento, no processo, né, de estabelecimento da noção de eu, não eu. Então, na fase do eu de prazer purificado, o não eu é identificado como tal pelo registro sensorial de desprazer. Não eu é desprazer e eu é considerado aquilo que é bom, né? Aquilo que se identifica como eu é o que produz prazer. O que produz desprazer é não eu. Assim, a gente pode dizer que o ódio é o primeiro tipo de vínculo com aquilo que se reconhece como objeto. Logo, o ser humano incipiente vai se dirigindo a uma relação mais realista, né, a partir de uma certa construção de um processo secundário e de rudimentos de pensamento, ele vai caminhando rumo à constituição do seu eu-realidade definitivo, né? Ou seja, uma condição mais diferenciada em relação ao outro e mais ligada à realidade, né? Então, esse momento de reconhecimento do objeto, não eu como algo separado e independente, é também um momento de angústia, porque essa informação ela não vem sem dor, né? Junto vem a angústia pela possibilidade da perda do objeto, agora reconhecido como tal. Quer dizer, esse objeto, como uma entidade autônoma, ele tem vontade própria e eu já não consigo ter as condições de domínio sobre esse objeto. Isto é uma fonte de angústia, né? Como diz o Sartre, né? O inferno são os outros, né? E esse não eu, incontrolável, autônomo, fonte de surpresas, né? Que é o primeiro destino do ódio, por conter o registro de desprazer, continua gerando inquietações e sofrimento, né? Ao longo da vida. Então, a gente pode pensar que a relação com a alteridade sempre vai ter um foco de perturbação para o ser humano. E as condições do processo de narcisização é que vão ditar a qualidade, ou seja, né, o grau de precariedade, de fratura ou de integridade em relação à outridade, né? No Mal-Estar, no texto Mal-Estar na Civilização, o Freud coloca 3 motivos, né, que nos ameaçam com sofrimento, né? Que o sofrimento nos ameaça a partir de 3 direções, né? A primeira seria do próprio corpo, né, com a questão da finitude, da decrepitude, da morte. A segunda, do mundo externo, né, com a esmagadora força destrutiva do mundo, da natureza. E o terceiro é o outro.
E este terceiro é justamente aquele que Freud designa como mais penoso com relação aos outros dois, né? E já que nós estamos, então, no contexto, né, do mal-estar na civilização, eu vou tocar num outro ponto que é importante para pensar a crueldade, que o Freud traz nesse texto, que é o narcisismo das pequenas diferenças. Eu me interessei em seguir esse rumo, né, com respeito à crueldade. A minha mente funcionou por aí, porque é uma questão que me ocupa muito, pensar na crueldade cotidiana, na crueldade de todos nós, não só a crueldade dos monstros, né, mas a crueldade nossa de todos os dias, a crueldade talvez da indiferença frente ao sofrimento do outro, né? Então, a questão do narcisismo das pequenas diferenças, ela está ligada ao campo dos ideais, né? A uma forma de subjetivação do eu ideal, em que não se reconhece ideal outro que não seja o próprio centro de referência, que não seja o próprio eu. É uma experiência do eu ideal, onde o ideal do eu se perde, porque a experiência do eu ideal está inscrita no campo do narcisismo, né? E quando há um aprisionamento numa lógica narcisista, as diferenças são intoleráveis. O bom é aquilo que me espelha, o diferente é inquietante, é perturbador, é estranho. E aí a gente já encontra aquele parentesco, né, entre estranho e estrangeiro, né? Daí, por exemplo, a origem da xenofobia, né? Então, toda essa problemática complexa na relação com o outro, quando levada ao impetrada pelo ser humano ao longo da história da humanidade, né? É uma espécie de resposta imunitária de aniquilação do diferente. Eu não posso conviver com a diferença do outro porque ela fere a minha posição e o ideal. Nos governos autoritários, né, essa é a lógica de base, né? A lógica do ódio ao diferente, que é transformado em inimigo e deve ser aniquilado. Esse outro diferente, ele é vestido, né, com uma roupagem sinistra, com uma roupagem de um Heimlich, né? Então ele passa a ser ameaçador, ele passa a ser perigo e conta com o nosso desejo de eliminação, de aniquilação. E quando há uma exacerbação da crueldade, ocorre um fenômeno no qual esse inimigo é despido das suas características humanas e por isso ele pode ser eliminado sem dor nem culpa pelo seu algoz, né? Isso é, que o César também já citou, né, o que a Hannah Arendt chama de banalização do mal, né? Isso explica por que um policial, né, mata um sujeito desarmado, rendido, né, sufocando com o joelho, até essa pessoa deixar de respirar. A agonia de quem vê essa cena é algo que eu não consigo descrever em palavras. Ter visto essa cena, para mim, essa cena, porque hoje tudo é filmado, tudo é visto, né? Então, ter visto essa cena, eu acho que me mudou. Alguma coisa mudou em mim, assim, que eu não sou mais a mesma depois de ter visto isso, né? Aquela pessoa já entregue cruelmente, né, levada à morte por essa atitude que pode ser classificada como racista também, né? É uma questão de diferente, mas de qualquer maneira é uma ação absurdamente cruel, né, de um ser humano em relação a outro ser humano, sem nenhuma empatia, pela agonia do outro, sem nenhuma compaixão, né? Então, o racismo, a xenofobia, a homofobia, a aporofobia. A aporofobia é a fobia ao pobre, à pobreza, né? Então, justamente falando nisso, né, o que pensar da nossa reação, muitas vezes indiferente, frente às condições de precariedade da população pobre? Né? Será que ver a precariedade alheia não é uma forma de defesa nossa frente ao desamparo que todos nós padecemos? Então, aí fica a equação se resolve, né, nesse mecanismo. O desamparado não sou eu, ele é o desamparado, né?
essas questões me preocupam, porque elas nos implicam com a nossa crueldade cotidiana. Sendo totalmente óbvia, eu não vou poder deixar de dizer que se algum tipo de vacina existe para a crueldade, é a criação de um ser humano num ambiente amoroso, protetor, capaz de gerar uma existência integrada, diferenciada, né? Compaixão vem do latim compassio, e passio quer dizer sofrimento, sacrifício. Daí a expressão também paixão de Cristo. Então, compaixão significa sofrer com, compartilhar o sofrimento do outro com o desejo de aliviar esse sofrimento alheio. No texto do narcisismo, né, o Freud diz que uma pré-condição para o amor é o nascimento do eu psicológico, único e singular, né, como uma condição possível apenas pelo investimento libidinal dos pais nessa criança. Então, a libido é, em grande parte, um produto das alquimias desse amor parental que nutre a interioridade desse ser incipiente, desse bebê, constrói a sua humanidade e dá consistência psíquica e as condições para uma autoestima, consciência autêntica de si mesmo, né? Que são aquelas condições para a felicidade. Então, a gente aprende sobre o amor sendo amado, na intersubjetividade, né? Que se opera na construção do eu, né? E na perspectiva de ser, então, atravessado pela ética da existência do outro, que é a forma ou a condição para que a gente possa sentir com e sofrer com. Eu não sei se eu já estou no tempo, Cris. Se eu tiver mais um minuto, eu queria ler uma coisinha que eu... Sim, pode ler, Helena. Tá. Claro. É que eu me encontrei... Na verdade, eu já tinha lido esse conto da Clarice Lispector. E o outro dia, eu vendo um vídeo do Birman, Joel Birman, ele citou esse conto e eu fui atrás dele para recordar. E então ele é muito interessante, muito ilustrativo dessas questões todas que a gente está trazendo aqui. Eu não vou poder ler todo, mas eu vou trazer só uma partezinha. A questão é que ela se refere à morte de um bandido e assassino que se chamava o Mineirinho. O conto se chama o Mineirinho. E nessa morte, ele é assassinado pela polícia com 13 tiros. E isto é o que inquieta a Clarice e por isso ela faz esse conto, né? Ela diz assim, suponho que é em mim, como um dos representantes do nós, que devo procurar por que está doendo a morte de um facínora. E por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram o Mineirinho do que os seus crimes. Eu vou pular, tá? Aí ela diz assim, fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também. A violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade, diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais, e, no entanto, nós o queríamos vivo. A lei, a primeira lei, a que protege corpo e vida, insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia. Assim não me matam, porque eu não quero morrer. E assim não me deixam matar, porque ter matado será escuridão para mim. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta. No quarto, desassossegada. O quinto e o sexto, vergonha. O sétimo e o oitavo, eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no 10º, minha boca está trêmula. No 11º, digo em espanto o nome de Deus. No 12º, chamo meu irmão. O 13º tiro me assassina,
porque eu sou o outro, porque eu quero ser o outro. Pulando um pouquinho. Uma justiça prévia que se lembrasse de que nossa grande luta é a do medo e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros e por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem, para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos e que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, neste instante, está sendo morto um inocente. Vou ficando por aqui. Obrigada. Lindo, Helena. Obrigada. Marco, por favor, tua vez. Bom, pessoal, deixa eu marcar aqui o tempo. Bom dia a todos, né? Prazer estar aqui nesse auditório virtual da Brasileira, né? Com a Helena, com o César, com todo mundo que está nos assistindo para essa troca de ideias, né? Uma ocasião dessas é sempre ótima para aprender um pouco mais, né? E para ouvir um texto da Clarice Lispector sempre vale a pena, né? Eu comecei a pensar esse tema a partir do seguinte, né, que crueldade e compaixão são duas tendências humanas que são inatas, universais, elas estão presentes nas mais diversas sociedades ao redor do mundo e elas estão organizadas há milhares e milhares de anos em duas grandes regras, tá? Bem conhecidas nossas. Tá? Uma é a conhecida Lei de Talião, presente já no Código de Hammurabi, 1770 anos antes de Cristo, que diz olho por olho, dente por dente. Né? E a segunda, conhecida como a regra de ouro, né? Diz faz aos outros aquilo que gostarias que fizessem a ti. Né? Essa regra tem cerca de 3.000 anos antes de Cristo, no mínimo. Né? Agora, uma curiosidade interessante aqui. A primeira diz faz aos outros aquilo que fizeram a ti. E a segunda diz, faz aos outros aquilo que gostariam que fizessem a ti. O que me chamou a atenção é que uma leve alteração no português e a gente passa rapidamente da crueldade para a compaixão e vice-versa. Né? Nada mais humano, portanto. Né? Eu vou começar falando pela compaixão, que por incrível que pareça é a mais deixada de lado pela psicanálise. Mas antes eu fiz uma pequena revisão, que nem os colegas fizeram. É sempre bom dar uma estudada, né? Aprender um pouco mais. E aí eu fui ver as origens biológicas e filosóficas da compaixão. E aprendi algumas coisas novas que eu não sabia. Por exemplo, que do ponto de vista da biologia e da psicologia evolutiva, a compaixão ela é biológica, ela é genética e ela é inerente à natureza humana. Está presente entre povos primitivos que não têm um sistema religioso ou filosófico desenvolvido. Ela é selecionada e ativada por parentesco, né? Ela é mais comum entre os relatives, entre os parentes, né? E ela pode ser estendida aos amigos e aliados. É um tipo de altruísmo biológico, né? Que busca inconscientemente uma reciprocidade que lhe será geneticamente benéfica. Tá? Ela aumenta com a interdependência entre as pessoas, né? E é seletiva, quer dizer, ela não se estende com facilidade aos desconhecidos ou aos inimigos. Né? Do ponto de vista filosófico, né, o pensamento sobre a compaixão se organiza em torno da regra de ouro, aquele princípio que a gente não deve fazer aos outros o que não queremos que nos façam. Né? Esse preceito é o alicerce de todas as grandes religiões, tá? E ele está, por exemplo, nas 3 maiores religiões atuais, que ele está no islamismo, ele está na Torá judaica e ele está na cristandade. Né? Na filosofia, inúmeros pensadores abordaram a compaixão. Desses eu escolhi o André Comte Sponville, que é um filósofo francês, escreveu sobre a compaixão da seguinte maneira.
Compartilhar o sofrimento do outro não é aprová-lo, nem compartilhar suas razões, se são más para sofrer. É recusar-se a considerar um sofrimento, qualquer que seja, como um fato indiferente, e um ser vivo, qualquer que seja, como coisa. A compaixão, ele diz, é um sentimento horizontal, que só tem sentido entre iguais. Ela realiza essa igualdade entre aquele que sofre e aquele que compartilha do seu sofrimento. Então, a compaixão seria algo, do ponto de vista afetivo, algo igualitário. Já um outro autor crítico da regra de ouro, ele diz que teríamos que imaginar a dor que os outros possam estar sentindo e que para isso seria preciso ter um bocado de imaginação. E aí eu pensei assim, coisa que certamente essa pessoa não tem. Esse é justamente o ponto que eu quero destacar. A compaixão é um produto da imaginação. Ela é uma resposta em sentimento e ato, que inclui a aceitação do outro, enquanto o outro é um igual, mas diferente, tá? Que sofre. Agora, fui estudar na psicanálise como é que é a questão da compaixão e aí me surpreendeu bastante, porque, por incrível que pareça, a compaixão não tem um lugar teórico de destaque na psicanálise como tem na filosofia. E quando tem, para alguns é no sentido negativo, ou um comportamento inadequado do analista, ou uma forma inibida da sexualidade equiparada à vergonha e ao nojo, como diz Freud. Os autores mais modernos é que podem nos ajudar a encontrar um lugar para a compaixão no campo analítico, né? Principalmente um que eu gosto muito, que é o Thomas Ogden. Ele fala que a aquisição da capacidade de simbolização permite que alguém se experimente a si mesmo como uma pessoa que é capaz de pensar seus pensamentos e sentir seus sentimentos, né? Parece que todo mundo faz isso, né? Mas não é verdade. E assim adquire um senso de responsabilidade pelas suas ações psicológicas, sejam elas pensamentos, sentimentos ou comportamentos. Dessa forma, também adquire a capacidade de compreender os outros como sujeitos e não como coisas, abrindo espaço para a compaixão. É possível, portanto, situar a compaixão dentro do que em psicanálise se chama tentativas de reparação do dano causado ao outro. Aquelas sem desprezo pelo sujeito danificado e sem a expectativa mágica de desfazer o dano causado, né? Dano esse que pode ser fantasioso ou real, objetivo. Por isso, a compaixão faz parte do universo das relações objetais maduras e pode ser entendida dentro desse campo, uma vez que se dirige sempre a alguém, uma ação que se relaciona com o cuidado e a reparação do objeto. O objeto aqui, o sujeito no sentido psicanalítico, né? E traz com ela uma disposição para a bondade e para a generosidade. Já a crueldade, né? E aí o César chegou a tocar nesse ponto, né? Designa quem tem prazer em fazer o mal. Tá? E aqui a gente tem uma questão central que diz respeito à crueldade, né? A obtenção de prazer como resultado do ato cruel. Uma característica que a psicanálise atribui a estruturas mentais perversas, né? Uma vez que a perversão é definida, né, como a forma erótica do ódio. De maneira análoga, a gente pode dizer que numa estrutura mental perversa, a crueldade é o ódio sentido e atuado de forma violenta, com a intenção consciente de humilhar ou destruir. Embora um dos sinônimos de crueldade no dicionário seja desumano, né, ela é muito humana, uma variação extrema da pulsão de morte, transformada em pulsão de matar, porque alguns se matam, né, mas alguns matam os outros, né? É uma outra forma de apresentação dos impulsos destrutivos, que vão desde a irritabilidade neurótica à crueldade perversa, né? Mas é verdade que a crueldade despreza e tem a intenção, repito, consciente de destruir e cancelar a humanidade do outro. É diferente de um ato impulsivo, né, que pode ser cruel, mas onde, digamos assim, a pessoa, como popularmente se diz, perdeu a cabeça e cometeu uma crueldade, né? O caráter cruel, caráter perverso cruel, tem sempre a intenção consciente de machucar o outro, né? Então, o ato cruel é o ódio atuado sem uma modulação e não atenuado pelas defesas do ego, né? Quando a crueldade fica restrita aos pensamentos e à fantasia, né, não é um problema para o outro.
Depois eu posso dar um exemplo disso, eu não quero estourar o tempo. Mas quando transformada em atos, sim. Né? E a essência da crueldade é sempre a mesma, é a conversão de um trauma infantil em um triunfo adulto. Né? A desumanização e a humilhação cruel, né, do outro são sempre uma forma de vingança contra algum tipo de trauma sofrido na infância. Tem mais um minutinho, só vou falar e depois a gente pode ampliar isso, né? Apenas a crueldade é onipresente, né? Está em todas as sociedades, no mundo inteiro, não é prerrogativa do mundo capitalista ou do mundo socialista, né? Ela é supra-ideológica, né? Mas a mais emblemática de hoje em dia é essa que a gente vê nas redes sociais, né? Que pode ser anônima e virtual, né? Como essa cultura do cancelamento, né? Foi eleito o termo do ano em 2019 por um dicionário australiano, né? Como aquilo que mais caracteriza o comportamento humano atual, né? Cancelar os outros nas redes sociais, enfim, agredir os outros anonimamente, né? Eu me lembrei, quando estava preparando esse texto, de um filme que é de 77, se não me engano, do Ridley Scott, chamado Os Duelistas. Ele é 5 anos antes do Blade Runner, que é o filme mais famoso do Ridley Scott, né? E nesse filme, 2 militares do exército de Napoleão passam duelando o tempo inteiro, sempre que se encontram, né? E aí eu me lembrei disso, né? Porque naquele tempo a crueldade era hoje, né? Homem a homem, né? As brigas e as guerras eram próximas, né? Não tinha como fazer por drone ou anonimamente pela internet, como se faz hoje. Bom, eram algumas ideias só para colocar a bola em jogo, para a gente poder seguir conversando depois sobre o tema. Tá? Muito obrigado. Obrigada, Marco. Eu vi que a Magda me informou agora que ela caiu, né, a nossa estava secretariando, ela disse que caiu a internet dela, então algumas informações do chat ali ficaram um pouquinho atrapalhadas. Para responder. Estou de volta já, Cris. Conseguiste, ótimo, Magda, obrigado. Tá bem. Mas não temos perguntas ainda. Eu posso falar. Certo. Eu posso fazer um comentário? Claro, o César, né, trouxe a questão, né, das origens. Eu achei deixa eu só fazer um pequeno amarro aqui, né, porque o Sérgio já vai trabalhar com a ideia das origens, né, tomando a questão das pulsões humanas. A Helena vai trabalhar, né, desde a perspectiva do outro, né, quando isso se aparece através do outro na alteridade, né, da expressão disso, desse nosso ódio ao outro, e a expressão disso, né, nas ações do humano no social, e fecha muito bem, né, com a Clarice Lispector ali, né, quase como uma coisa esperançosa, né, porque eu sou o outro, eu quero ser o outro, né, quase um desejo de esperança aí, né, de que tenhamos um terreno comum aí, ao mesmo tempo dizendo que somos todos perigosos. E o Marco vai trabalhando um pouco na ideia da aposta da vida, de alguma maneira, né? A compaixão como uma aposta na vida. Bem, me parece que, sem combinar, fizeram, né, uma costura, né, nas ideias. A Anne já se inscreveu, a Magda, temos alguém mais inscrito? Não, por enquanto só a Anne. Tá bem, então passo a palavra para a Anne. Mas para também começar nossa conversa, nossa roda de conversa, eu gostei muito de ouvir todos vocês, achei que leva para muitas direções, né? Ao mesmo tempo que vocês têm coisas em comum, abre muita coisa. Quero agradecer, porque achei muito rico, assim, muito ricas as contribuições dos três, né? Estava me lembrando, quando o César falou, me lembrei um pouco do Winnicott, quando ele fala da questão do bebê no seio, né? Que um bebê pode ser a diferença da agressividade para a crueldade no cruer, né? Agressividade ou a crueldade no sentido da sobrevivência, que um bebê pode ir para o seio com agressividade cruel até,
né? Pela fome, pelo desejo de que aquele mal-estar passe, né? Então, como tem um lado que está muito ligado à autoconservação, né? E que isso é diferente, por exemplo, disso que o César falou do Rambo, do que a Helena falou, né? Do conto da Clarice, essa figura do justiceiro, né? O justiceiro, quando a gente pensa nele, assim, pegando em arma e vou matar e vou dar tiro, né? Mas igual é uma figura que se coloca acima da lei. Ela não precisaria ficar regulada pela lei. E eu acho que, mesmo que a gente não chame de justiceiro, hoje, nessa questão da política, por exemplo, tem muitas pessoas que se colocam acima da lei, né? Não só na questão do uso de máscaras, em qualquer coisa, né? A pessoa acha que ela pode ter uma lei própria, que ela não teria que lidar com a questão de uma lei comum, né? Então, eu queria ouvir vocês um pouco sobre isso, né? Também pensei nisso da questão da não consideração pela alteridade, né? Como aquele momento, aquele movimento da pulsão de morte, onde tem um gozo, né? Sobre o outro, assim, que o outro realmente fica desconsiderado, né? Uma coisa que também me ocorreu foi quando vocês falam da compaixão, de essa diferença também com a pena, né? Ter pena. Me pareceu que vocês estavam falando que a compaixão ela funciona e nos coloca num nível de horizontalidade com o outro, enquanto que a pena, né, ela tem aquele quê da arrogância, da superioridade. Então, tu olha de cima, né? E hoje está muito comum isso também na questão, vamos dizer assim, das bolhas, né? De pensamentos políticos, enfim, onde muitas vezes uma bolha olha para a outra com essa arrogância, com essa superioridade. Então, tem essa questão de ser dono da verdade, né? Que também eu acho que proporciona um aumento dessa questão cruel até, né? Porque aparentemente as pessoas não estão sendo cruéis, mas quando tu olha assim para o outro, tu não está sendo, né? O que é isso que a gente pode olhar assim para o outro, né? Com essa superioridade toda, né? Uma coisa que eu queria ouvir um pouco vocês também é sobre a questão do campo da consciência, porque na banalidade do mal da Hannah Arendt, naquele do Eichmann, né, que ela vai falar, tem uma questão que ela coloca assim que a pessoa estaria cumprindo ordens, né? Então, quando tu cumpre ordens, não é tu fazendo, tu estás cumprindo ordens, assim como se a pessoa não fosse consciente do que ela está fazendo, né? Uhum. Como é que isso se coloca dentro disso, né? Se poderia pensar que uma pessoa poderia cometer atos, né, sem ter a consciência? Esse policial branco que mata um homem negro covardemente, né? Ele poderia dizer, não, mas isso é da cultura, né? Eu acho que eu sou superior mesmo, mas assim, como é que é isso, essa consciência numa pessoa desse tipo, né? Então, eu gostaria de trazer só para a gente continuar movimentando essa roda que me parece que está muito interessante. Muito obrigada. Vamos passar para a Bia, então, para depois... Vamos fazer aquele esquema de 3 perguntas. Ok, Bia, então a palavra está contigo. Obrigado, Magda. Bom dia a todos. É uma satisfação estar aqui escutando os colegas que falaram de uma forma leve e profunda ao mesmo tempo de um tema tão árido e tão denso. A Helena, o César e o Marco contribuíram muitíssimo para que a gente possa, enfim, dar tratos à bola e seguir associando em cima da fala de vocês, né? Uma ideia que me ocorre, também linkando um pouco com essa colocação da Anne, agora, a ideia da consciência em relação ao exercício da crueldade, né? Fico com uma impressão que a consciência seria algo muito evoluído, teríamos que ter uma evolução de um nível de pensamento para atingir um nível de consciência.
Me parece que no exercício da crueldade, da banalidade da crueldade, o sujeito ou o grupo funcionam num nível das crenças e não num nível de um pensamento mais evoluído. Funcionam num nível das crenças onde o outro é o mal e isso é inquestionável. O outro é o depositário do meu ódio, da diferença, e apontando para uma epistemologia tribal, no sentido de o eu e o outro. Eu e os meus carregamos aquilo que é o bom, e a outra tribo, primitivamente, dentro do nosso funcionamento psíquico, seria a detentora do mal. Um aspecto interessante que eu tive lendo em relação à demarcação do outro, o Frantz Fanon vai falar que a alteridade, o outro que representa todo o ódio onde eu coloco, se ele estiver geograficamente delimitado, eu passo a não exercer uma certa crueldade. Exemplo, os guetos raciais, os muros do Hospício São Pedro, né, quando estavam colocados dentro de muros, quando o outro estava murado geograficamente, eu podia não exercer tanto ódio ao diferente de mim. Vocês lembram todos quando a sociedade foi feita uma pesquisa se poderíamos ou não abrir os muros do São Pedro? Lembram do que foi falado e do medo deste diferente chegando perto de mim e todo o ódio que se reacendeu numa sociedade em relação a este depositário do meu ódio e do meu ruim. Eu acho que esta questão geográfica que o Fanon fala, da delimitação geográfica, aponta para um primitivismo do nosso pensamento, onde se alguém estiver geograficamente afastado de mim, eu consigo tolerá-lo de uma forma um pouco menos primitiva. Se esta pessoa ousa sair desta delimitação geográfica, e nesse sentido nós temos aquele filme Olhos que Condenam, onde um grupo de adolescentes negros sai do Harlem e acontece um crime de um estupro no Central Park, e eles inocentemente são julgados e condenados a 13 anos de prisão, e na cena onde eles são julgados, a frase muito interessante da promotora de justiça que diz: "But they were out of the ghetto." Eles estavam fora do gueto, e por esta razão primitiva, ela os condena injustamente. Cá-los em determinada situação geográfica para diminuir um pouco a minha crueldade, pelo menos o ato da minha crueldade, e parabenizar os palestrantes e o departamento científico. Obrigado. Temos agora uma pergunta da Mário Martins. Eu não sei qual é o colega que está... Bom, como vocês entendem a posição do analista diante de... Só uma coisa, Magda, eu acho que é o Abreu. Pode ser? É o Abreu, é o Abreu. Não é o Abreu, é a Rosa. Rosa! É que eu não sei porque sai Mário Martins, eu não entendo isso, eu não sei mexer nisso aqui. Tu queres fazer a pergunta diretamente? Posso então, fazer, então. A minha pergunta, eu tenho alguns pacientes extremamente narcisistas e com uma crueldade para com o outro profunda. Eles não têm a menor percepção disso. Mas como vocês entendem o analista nessa posição de escutar e o outro não enxergar o quanto são cruéis para com os seus? Como é que vocês entendem a posição do analista nessa questão? Eu acho que podemos voltar para a mesa, então, para responder essas 3 questões. Depois a gente volta mais uma rodada. Eu fiquei com vontade de responder a questão que a Anne
Denise colocou, que eu achei muito importante, trazendo para as questões atuais, inclusive do país, né? E é sempre importante frisar, né? E até a própria Anne falou da questão da crueldade do bebê, né? Crueldade não é uma coisa que o outro tem e eu não. Tá? Crueldade é a predominância ou não de um estado mental com uma inclinação para o ato cruel. Né? Isso pode ser se for assim, se perder as inibições ou se perder a modulação de uma boa estrutura psíquica e de bons mecanismos de defesa do ego. Né? Senão a gente pode cair no risco sempre presente, sempre do maniqueísmo, os outros são terríveis e eu não. Né? Nós estamos sempre a um passo de sermos cruéis. Né? O primitivo, ele nos habita, ele está logo ali atrás da porta. Tá? Já falando, então, em relação ao que a Bia falou, né? O primitivo não é alguma coisa que é o outro que tem também, né? Nós somos seres primitivos, né? Aquela frase, o homem é um animal racional, né? Eu sempre penso que ela precisa de uma vírgula, né? O homem é um animal, vírgula, racional. Tá? Séculos de evolução e de desenvolvimento da cultura, enfim, criaram um verniz de civilização, mas em essência nós somos animais. E a gente é capaz de cometer crueldade. E quando eu digo a gente, eu digo qualquer um de nós. Né? Determinados estressores ou determinados gatilhos podem fazer com que qualquer um de nós cometa um ato cruel. Essa não é a nossa disposição mental habitual. Eu acho que é isso que a gente precisa entender e diferenciar. E os nossos pacientes cruéis, como acho que a Rosa, né, que perguntou ali pelo Mário Martins, né? Bom, a gente como analista tem que fazer evoluir, às vezes, uma estrutura psíquica deficitária ou melhorar a modulação dos mecanismos de defesa numa pessoa que pode ou não ter esse estado mental cruel modificado, né? Na melhor das hipóteses, a gente pode modular, amenizar essa estrutura psíquica e essa propensão para crueldade. Eventualmente não se consegue fazer isso, né? E aí entra um papel da psiquiatria e das drogas estabilizadoras do humor que podem assim, modular muito o ato impulsivo, cruel, agressivo. Tá? Mas aí já é uma outra questão. Enfim, eram alguns pensamentos sobre o que foi perguntado, assim, resumidamente. Posso fazer uso da palavra? Claro, Helena. Claro. Eu adorei as perguntas, né? Achei extremamente pertinentes e inteligentes, né? Assim, o que foi sendo despertado, né, nos colegas pelas falas. E tem uma questão que eu acho que eu vou começar por ela, que eu acho que ela atravessa muitas das perguntas que apareceram, né? Que é a questão da desmentida, tá? Esse mecanismo de defesa primitivo, né? Ele é colocado em marcha, né? Em situações de muita ameaça, né? De uma ameaça onde a pessoa se sente muito ameaçada, né? Ou em se tratando também de organizações psíquicas mais precárias, né? E é um mecanismo em que uma parte da experiência é simplesmente, ela não é eliminada, ela é desautorizada, né? Então, uma parte da experiência da vida ligada ao traumático, ela é desautorizada. É um mecanismo que tem me ocupado muito pensar sobre ele pelas situações da atualidade, né? Como a questão do negacionismo, por exemplo, né? Então, o Ferenczi, né, traz ele metaforiza, né, um fato da biologia que se chama autotomia, né, que é uma situação pela qual alguns animais, quando perseguidos pelo predador, eles abrem mão de uma parte do corpo, tá, para poder preservar o resto. Então, eles abrem mão uma lagartixa, abrem mão do rabo e conseguem
escapar do predador dessa forma, e fica com o resto. Então, mais ou menos, esse mecanismo é algo assim. Aquilo que está ligado, né, a esse traumático, né, gerador de extremo sofrimento, né, que coloca o eu numa condição de um trabalho extremo, né, precisa ser, de alguma forma, esse eu precisa ser cindido, né, para que esta parte da experiência seja banida. Então, eu acho que é isso que acontece em muitas dessas situações. O que a Beatriz traz, né, sobre a delimitação geográfica, que é essa situação que traz o Fanon, né, sobre então, o ódio fica muito mais possível, né, de ser administrado se as coisas estão, se a fonte daquilo que me ameaça, né, a fonte ameaçadora está sob limite, está demarcada. No momento, né, que ele sai daquele, vamos dizer que sai daquele limite geográfico, ele se torna uma ameaça terrível que deve ser eliminada, né? Então, por isso é que a nossa sociedade acaba se fechando em guetos, né? Tem lugares para que se possa circular, né? A tribo daqui, a tribo dali, né? Então, porque o encontro entre essas tribos é algo que pode ser extremamente perigoso, né? E então, aquilo que é diferente está sempre colocando em xeque o meu eu ideal. A questão que a Rosa traz sobre a posição do analista quanto aos pacientes cruéis. Eu acho que essa é muito importante e é muito interessante que essas pessoas estejam em análise, né? Porque dependendo, né, do grau dessa crueldade, né, ou do grau do não reconhecimento do outro, é muito difícil também que alguém se mantenha num processo de análise, né? Ou, enfim, num processo analítico. Então, eu acho que isto é já em si, é algo muito importante. Poder manter um diálogo analítico com alguém com essas características, né? E eu acho que é nesse diálogo que as coisas vão, e é na experiência, né, da análise, no vínculo, que essas questões vão poder sofrer alguma interferência, né? Eu acho que é numa relação, nesse vínculo que é afetivo, né, na relação com um paciente, que essa situação do ódio, ela pode ser colocada a circular nessa experiência, nesse diálogo analítico, e algo pode ser transformado a partir daí, né? Eu concordo, Helena, também acho. César? Bom, primeiro eu queria compartilhar com vocês um tipo de crueldade, que é o que o meu superego faz comigo quando eu tenho que dividir mesa com outros colegas. Eu sempre acho que o que eles falam é muito mais interessante do que eu digo. Mas já que eu tenho que conviver com o meu superego, que eu não tenho como me livrar dele, eu vou comentar algumas coisas, dividir algumas coisas com vocês. Eu queria começar naquilo que a Anne falou, porque relembrar que não há mais crueldade hoje em dia do que existia, né? O que nós temos hoje em dia é mais consciência dessa crueldade. E isso se dá por uma questão, né, que o Freud no Ego no Id responde. Ele diz: como é que uma coisa inconsciente se torna consciente? E a resposta dele é pela palavra. A representação palavra liga a algo, esse aspecto do isso que é destrutivo e caótico, e nos compromete, né, de tal maneira que nós, então, temos consciência disso. Então, o fato de ter consciência parece para a gente que nós estamos vivendo num mundo mais cruel, quando, na verdade, nós estamos vivendo num mundo mais consciencioso
da crueldade, que como o Marco falou e como vocês falaram, acho que a Beatriz também fala, ele é muito selvagem ainda, né? O selvagem que nos habita, ele vai ter que ser domesticado pela palavra. Bom, e nesse sentido, não temos ainda a palavra suficiente para dar todas as nuances do que acontece dentro da gente. A gente pega, por exemplo, o narcisismo, que foi comentado aqui. O narcisismo em doses moderadas, homeopáticas, ele se chama amor próprio. E é necessário, né? Porque a gente pode também ser cruel com a gente, se a gente não tem amor próprio, né? Mas o narcisismo em doses cavalares, vamos dizer, ou em doses extensas, é esta questão que a Anne falou, da verticalidade da crueldade, né? A pessoa o que o Green vai chamar de narcisismo de morte, né? Aliás, ele tem dois tipos de narcisismo patológico. Ele vai chamar um de vida, que eu quero que as pessoas sejam igual a mim. Então, vocês podem ver que todos os regimes autoritários e fascistas, eles tentam capturar as pessoas para o seu jeito de pensar. A Hannah Arendt, que foi citada aqui, ela lembra que os judeus, no início do nazismo, foram convencidos de usar a estrela na lapela, né? Sem se dar conta que aquilo era algo que ia ser usado para o mal. E nesse sentido, a Anne fala nos justiceiros, né? Os justiceiros são os heróis dos filmes que hoje em dia estão na moda, né? E, na verdade, eles são, basicamente, do ponto de vista psicanalítico, são psicopatas, né? Porque o que caracteriza um psicopata é que ele faz a lei dele e não a lei da comunidade. Então, um psicopata ou um justiceiro, ele não se importa com o que o outro está acontecendo com o outro, né? Há uma desobjetalização do outro enquanto semelhante. O militar, aquele que asfixiou o negro, George Floyd, ele simplesmente tirou o sentido humano daquela outra pessoa. Não era nem um animal, era uma espécie de pano, de um objeto inanimado. Então, a passagem do ser animado que ele era para o ser inanimado que ele se transformou quando morreu era indiferente para aquela pessoa, né? Então, essa, para mim, é a origem desse tipo de comportamento, que é a desobjetalização do outro enquanto semelhante a mim. Uhum. E para finalizar, tem uma outra coisa assim. Uma vez ouvi de uma paciente, ela se referia que as pessoas chamavam ela de antipática. E eu achava aquilo muito estranho, porque eu sei que tem pessoas que falam assim, né? Mas ela é uma pessoa culta, né? E aí me dei conta que provavelmente ela era antipática, porque existe o empático ou simpático, existe o antipático, e ela era antipática, ou seja, ela era indiferente ao outro. E nesse sentido, que eu queria só dar uma ideia no que a Rosa falou. Eu não sei, eu tenho dúvida se pessoas realmente cruéis vão para a análise. Eu acho que nós temos pessoas más em análise, mas o cruel eu acho que não chega na análise, porque ele se acredita acima do bem e do mal. É o narcisismo patológico esse, que é o que ele chama, o Green, de narcisismo negativo, que é eu não preciso do outro. Narcisismo positivo é eu quero alguém igual a mim. E é narcisismo isso, né? Mas o narcisismo de morte é eu não preciso de ninguém, eu me basto. E este é indiferente ao outro e ao destino, né? Isto é o bombardeio de Guernica. Até a Revolução Civil Espanhola, as guerras se davam no campo e a população civil ficava sabendo da guerra por notícias ou quando o soldado voltava mutilado. Guernica inaugura o mais alto grau de crueldade, que é destruir uma cidade sem objetivo militar.
que pode ser Guernica ou pode ser Hiroshima, né? E aí esta crueldade banal, que não é julgada, porque a gente esquece disso. Então, eu não sei se o paciente cruel chega à análise. Uhum. Muito bom. Me empolguei, desculpem. Não, ótimo, muito bom. Isso, Magda, nós temos mais inscritos? Como é que estamos? Sim, temos. Está rodando legal aqui. Nós temos um comentário do Marcos Paulo Pereira, que diz: a ideia da horizontalidade na compaixão é muito elucidativa. Não sei se o Marcos Paulo gostaria de fazer um comentário pessoalmente, ou se só deixamos assim. Depois nós temos a colega Aline Silva, que também deixa um comentário. Aline, tu estás aí? Gostaria de falar? Oi, Magda. Peraí, deixa eu ligar meu vídeo aqui. Acho legal que tu possa falar, tua questão é importante. A minha questão era que a gente pudesse discutir um pouquinho o anonimato, especialmente das redes sociais, né? O quanto ele se liga à ideia do Freud, da psicologia das massas, né? Assim, do anônimo que está na massa, e do quanto isso libera, entre aspas, um aspecto cruel. E ao mesmo tempo, o que vem disso logo em seguida, dessa crueldade posta nas redes, que é a cultura do cancelamento, né? Quase como olho por olho, assim, né? Nas redes sociais hoje em dia, como campo de embate. Era isso. Uhum. Mais um, então, do Bruno Vale. Qual a perspectiva dos palestrantes sobre o futuro do nosso país, visto a crueldade dos cidadãos e governantes? Acho que a gente pode rodar para a mesa de novo. Tá. Eu queria tocar a questão, né, que a Aline traz do anonimato das redes. E é paradoxal. Por um lado, acabou o anonimato porque hoje nós temos câmeras, né? Então, para perpetuar o mal, né, atos cruéis, cada vez mais as pessoas estão sendo pegas, né, pelas câmeras, né? Tudo está acontecendo hoje como num filme, né? Então, não existe mais o anonimato nesse sentido. E, então, é interessante a pergunta da Aline, porque parece que, então, onde está o anonimato agora? Está nas redes, né? Então, é através, né, dessa ação maligna nas redes, das fake news, que as maldades, né, acabam se concretizando, né, nessas atitudes através do anonimato nas redes. Então, esse é um ponto, né? E que me parece que deveria realmente receber muita atenção para ver como é que se pode lidar com isso, né? Eu também queria também ter falado sobre, e acabei me passando, né, na questão que a Anne traz da crueldade do bebê, né? Porque essa crueldade, né, que é da nossa natureza, que é da natureza humana, né, que é o nosso ímpeto, né, de experimentar, de fruir as coisas do mundo, né, isso está em nós em diferente medida em cada pessoa, né? E é muito interessante que esta experiência, né, de relação cruel com o mundo, né, que o bebê exerce, só que ele não sabe que isso é cruel, né, que isso possa ser vivido, né, que a compaixão ela vai chegar num determinado momento, né, do amadurecimento do bebê. Mas no início da vida se tem ímpetos e é muito importante que o ambiente possa conter isso, né, que o ambiente possa permitir que esse bebê faça uso, né, desse seu ímpeto, que ele possa viver isso, na relação com a mãe, né, com liberdade,
né? Porque a compaixão já virá no momento em que ele puder integrar melhor, né, as relações, né? Quando ele puder integrar melhor o bom, o mal, o eu, o outro, né? Mas quando um bebê é muito coartado na expressão da sua agressividade normal, isso faz muito mal, né? Esse é um fato realmente muito prejudicial, né, para o desenvolvimento. Deixa eu ver que outra questão, assim, também a respeito da banalidade do mal, né? Eu concordo, né, com o que disse o César e que também eu já tinha mencionado, né, no sentido de que esse mecanismo, né, que também eu acho que é um mecanismo de certa forma, é um jeito de usar a desmentida, é como se do ato cruel o outro é desvestido das suas características humanas, né? Ele é desprovido, essas características são eliminadas, né? E ele é coisificado, né? Então, isso permite que o ato cruel possa ser realizado sem culpa. E acho que a gente tem que estudar melhor como é que isso acontece, né? É uma questão que eu acho que, de repente, as pessoas se veem envolvidas em situações assim, né? E eu acho que os fenômenos de massa levam muito a essas situações, né? E que a gente não sabe como pessoas que, né, não parecem cruéis, numa situação de massa se tornam cruéis, né? E são capazes de executar atos impensados. César, pode falar. Tá, eu queria fazer alguns comentários. Eu anoto e depois eu entendo a minha letra, então é um problema isso. Bom, mas a questão da horizontalidade da compaixão, né? Ela é complexa porque ela precisaria ser, de alguma forma, primeiro, a compaixão a gente pode definir como a empatia posta em atos. A compaixão, diferentemente, por exemplo, da piedade, ela tem que ser atuada, né? Essa também é uma grande diferença em diferença a ter pena. Ter pena, a pessoa tem pena e continua omisso. A compaixão carrega que essa empatia, que é o se colocar no lugar do outro, se transforme num ato de compaixão. Ou seja, é preciso que se acompanhe de um ato que, vamos dizer assim, ampare o desamparo do outro. Então, essa é a essência da compaixão. E, nesse sentido, há uma dificuldade com compaixão, porque quando a gente pensa em se colocar no lugar do outro, a gente pensa em igualdades. Isso está bem, desde que a gente leve em conta que essa igualdade é uma impossibilidade. O que a gente precisa, talvez, seria buscar igualdade nas diferenças, ou seja, tolerar diferenças e que as igualdades sejam sociais e não semelhança, né? Enquanto o anonimato nas redes, né? Isto, na verdade, é uma fantasia na atualidade, né? Porque, como a Helena sublinhou, eu acho que adequadamente, né? É uma falsa fantasia de estar escondido na multidão, né? Quer dizer, antigamente, o Freud tem duas formas da gente se esconder, ou num deserto, ou numa multidão. Hoje em dia, na multidão não dá mais, porque existem câmeras em todos os lugares e elas são capazes de distinguir a gente no meio de 1.000 pessoas, de 5.000 pessoas, de 1 milhão de pessoas, porque elas são capazes de rastrear. Então, isso é uma falsa sensação de segurança que as pessoas acreditam que podem atacar o outro, cancelar os outros, como se dizia, e cancelar é pior do que deletar, porque deletar, que é um termo da computação, quando tu deleta alguma coisa, tu tira o endereço daquilo, para que eu
continua no disco lá gravado. Cancelar, não. Cancelar é a não existência do outro. E isto é a essência da banalidade do mal. Porque a banalidade do mal, ela tira o que há de humano. Primeiro, a crueldade tem que ser compartilhada. Por exemplo, nos funcionamentos nazistas, eu estou bem a par desse negócio, porque eu estou dando um seminário sobre isso, estou compartilhando com os colegas. Era necessário que todos eles que estavam, por exemplo, numa atitude cruel, fosse compartilhada aquela crueldade. Aquilo era colocado como uma aquisição, era sinal de masculinidade e de força poder ser cruel. E aí eu queria só, para encerrar, chamar a atenção de uma diferença que eu, às vezes, costumo usar para mostrar isso. Durante a ditadura, tinha dois tipos de torturador. Existia o torturador sádico e existia o torturador não sádico. Esse pensamento meu vem da Hannah Arendt em relação ao Eichmann, né? O torturador sádico, ele tem a tendência, ou seja, era melhor ser torturado por um sádico, porque o sádico tem prazer na tortura. Então ele tem interesse que o torturado sobreviva. Então ele para quando ele vê que chega próximo da exterminação do outro. Aí ele vai perder o objeto de prazer. Agora, o funcionário público, aquele inspetor que tirar uma confissão do torturado, porque essa é a tarefa dele, e ele não tinha nenhum sadismo nisso, ele errava a dose, né? É a questão do Eichmann. O Eichmann foi tão cruel porque aquilo era como despachar não pessoas, mas fardos, né? Quando ele foi no campo de concentração e viu o que estava sendo feito, ele quase desmaiou. Mas ele disse, eu nunca matei ninguém, o que é uma verdade. Eu nunca fiz crueldade com ninguém, o que é uma verdade. A crueldade dele era a omissão. Então, eu quero só chamar a atenção disso. Então, nesse sentido, essa pergunta sobre qual é o destino do nosso país depende do nosso comprometimento ou da nossa omissão, penso eu. Tá? Marco, tu gostaria? Não, eu achei primeiro um comentário para o César ali, assim, acho que a tua letra tem um narcisismo de morte, viu, César? Depois que ela sai de ti, ela faz de conta que tu não existe mais, né? Então tem que tratar essa questão da letra aí, tá complicado, viu, tia? Mas tu disse uma coisa que eu gostei muito, assim, que às vezes a gente perde um pouco o senso da historicidade, né? O mundo não está mais cruel, a gente só tem mais consciência disso, foi o que tu disse, né? E eu assino com o relator, né? Porque às vezes a gente... Posso só fazer uma coisa? Mais consciência e mais câmeras. Oi? Mais consciência e mais câmeras. Também. As câmeras funcionam como um superego coletivo, inibidor, assim, né? Mas isso que o César colocou, eu me associo a ti, César, nesse pensamento, que eu vejo as pessoas sempre terem aquela fantasia, antigamente era melhor, né? Não era melhor, né? Agora está terrível, agora nunca foi tão ruim. Não, já foi bem pior, né? Pergunta para o Vlad, o empalador, né? Se antes era melhor ou pior, né? Então, assim, o mundo não está mais nem menos cruel. A crueldade é onipresente e atemporal, tanto quanto inconsciente, né? E o que nos cabe é como lidar com ela, né? Como a gente se organizar psiquicamente para lidar com um estado mental que vai sempre bater na porta e pedir licença. E aí entra a questão da Aline, do anonimato das redes, né? Isso vai muito ao encontro do que o Freud escreveu mesmo no Psicologia das Massas, né? Eu morei em Pelotas, estudei lá, na minha quadra tinha um anestesista que eu acho que só de conversar com os pacientes eles dormiam, tá? De tão calmo e paciencioso que ele era. Até que, como ele gostava muito de futebol, ele foi eleito presidente do Brasil de Pelotas.
E aí teve uma decisão de campeonato do interior do estado que o Brasil jogava contra um outro time e terminou em pancadaria. E no Jornal do Almoço, na segunda-feira, mostraram as cenas da batalha campal e lá o meu querido anestesista vizinho distribuindo soco voadeira para todo lado, assim, né? Na massa, né? Soltou um monstro que na quadra não existia, né? Então, pera um pouquinho, né? Esse troço aí é complicado, né? Mas uma coisa que eu queria comentar era isso, assim, que eu tinha dado uma pincelada antes, que eu queria retomar, que a compaixão é um produto da imaginação. Eu acho que por isso é um produto que está tão escasso, assim, né? Como dizem aqueles armazéns de campanha, tem, mas está em falta, né? Tem, mas está em falta. Por quê? Porque o mundo está muito mais consciente, e aquilo que a Helena falou, cheio de câmeras e cheio de fiscalizações, mas o mundo está muito menos imaginativo. Né? Por exemplo, as pessoas leem muito menos. Né? Entre o livro que deu origem ao filme, que leva dias para ser lido, né? E o filme que leva 1h30, não tem dúvida, as pessoas preferem ver no cinema, o que às vezes mutila a obra, né? E eu penso nisso como uma analogia com a questão entre o pensamento e o ato, né? Pensar dá muito trabalho, pensar leva tempo, né? Pensar precisa de um tempo entre eu inicio a pensar e eu transformo o pensamento em ato, né? E o ato não, o ato é imediato, né? E hoje em dia se exige tudo de imediato. É impressionante quando uma coisa demora, assim, 1 minuto a mais, as pessoas ficam nervosas, né? Antigamente vinha de carroça. Era do banco, né? Antigamente uma carta vinha de vapor da Europa para o Brasil. Agora, se alguém visualiza e não responde o WhatsApp, a outra pessoa se irrita, né? Tu visualizou e não respondeu, né? Tá, calma, faz 10 segundos que eu visualizei, faz 1 minuto, né? E isso tudo eu acho que assim essa objetivação, né, que ocupou muito do espaço da subjetivação, é que é tão cativante para as ideologias, né? Aderir a uma ideologia não exige pensar, exige adesão, né? Eu trouxe um bottom uma vez na Inglaterra que dizia assim, pensamento é quando você tem as ideias, né? Ideologia é quando as ideias têm você, né? Então, respondendo ao colega aquele que falou dos rumos do Brasil, eu sou um pessimista crônico, né? Aqui a gente tem o socialismo caboclo, que é lamentável, e o capitalismo caboclo, que é tão lamentável quanto, né? Nem as ideologias colaram direito aqui, né? Elas são vivenciadas na sua forma muito tosca e muito rudimentar ainda. Então, eram essas ideias para responder o que perguntaram, né? Então, vamos rodar de novo. Temos Alicia. Quantas questões, Magda, para podermos ir fechando, né? Uhum. 2. Mais 2 para irmos fechando. Obrigada. Alicia diz assim, e quando a crueldade se dá pelas palavras ao outro, muitas vezes de forma sutil, como exemplo, o ciclo de violência contra a mulher, que muitas vezes se inicia pela destruição da autoestima da mulher pelo companheiro. E depois pede a palavra a Anne Marlise. Então, são essas 2 questões que a gente tem por agora. É que eu estava pensando justamente, eu vi que tem uma colega advogada, né, que às vezes coloca questões no chat. Eu me lembrei uma vez de uma defensora pública sendo perguntada em relação a como é que ela conseguia defender casos terríveis, assim, né, de crimes e outras coisas, né? E que a resposta foi porque ela se imaginava que aquilo também ela poderia fazer como qualquer ser humano, que isso é uma coisa que estava dentro de cada um de nós, né? Então, essa questão, né, da gente ter esse potencial, né, de crueldade é importante ser reconhecido, né, para que, inclusive, isso possa ser, de alguma forma, enquadrado, né? E aí me veio uma relação junto com a questão do anonimato, que eu queria colocar para vocês, o que vocês pensam,
Porque tem uma coisa no anonimato que é como se não tivesse naquele momento nenhuma autoridade. Então, todo mundo se sente autorizado, né, a fazer o que quer, dizer o que quer, como quiser, né? Então, por exemplo, assim, no campo de futebol, né, que o Marco levantou, a pessoa se sente autorizada, tá, a poder dizer um monte de ofensas, ou poder até bater, né? Agora, tá, mas igual, assim, isso tem que ser regulado. Então, o que eu quero trazer, assim, essa questão da não regulação através do que é permitido, não é permitido, ela facilita realmente que a crueldade nossa encontre, né, já que ela está sempre ali, vias de vazão muito frequentes e diretas, né? Por exemplo, numa guerra, o não matarás cai por terra, os estupros são, assim, banais, né? As crueldades contra crianças, mulheres, enfim, uns com os outros. Então, assim, é como se tivesse autorizado, né? Se tu encontra no campo da política uma autoridade que autoriza determinadas coisas, né, que não beneficiam a sociedade ou que são consideradas, né, de qualquer forma, por exemplo, assim, bandido bom é bandido morto. O que isso veicula? Que a polícia ou quem quisesse matar poderia matar, né? Porque, afinal, essa é a lógica que uma autoridade poderia falar. Então, essa questão da regulação, do poder soltar esse bicho que temos em nós, tem uma contrapartida que é a questão do que está posto como lei, como autoridade. Isso nas redes sociais, para mim, falta muito ainda, porque como é um fenômeno muito novo, é uma terra sem lei. Sabe aquele faroeste, assim? Para mim está muito nisso ainda. É uma terra sem lei ainda. As próprias empresas não regulamentaram, né? As pessoas entre si também não. Então, parece que tudo é permitido. É um campo de futebol gigante, assim, no sentido de que ali tudo é permitido. Então, acho que ainda falta evoluir muito esse campo também. Era isso. Posso começar agora? Sim, vamos para a última rodada agora, sim, César. Uhum. Então tá. Eu vou começar pela a questão que a Anne propõe, que eu acho interessante, e depois da Alicia. Lícia. Que é mais complexa. Lícia, sem A. Tá. Então, que a Alicia propõe, que eu acho que é o mais complexo. Mas eu acho que tem... Ela não está mais na reunião, César. Ela fez uma pergunta no reservado, eu respondi, diz assim, a iPhone de Lícia não está mais nessa reunião. Ah, que pena. Bom, mas eu acho que ela nos propõe uma questão muito interessante. A questão da justiça, que a Anne começa a falar, né? De alguma forma, alguém falou de uma sociedade olho por olho, dente por dente, mas isso, na verdade, foi uma evolução. Não pense que é uma selvageria, né? Do ponto de vista da sociedade, quando se instaurou o olho por olho e dente por dente, a gente instaurou a dosimetria da pena. Porque antes era muito pior, era muito mais cruel. A pessoa roubava e era enforcada. Então, essa é a primeira tentativa no Código de Hammurabi de dosificar a pena, né? Mas isso a gente não encontra até hoje, né? Então, como a Anne chama atenção, nas guerras, esse regramento da função social, ele desaparece, né? Eu penso que grande parte dos heróis de guerra são estruturas bem comprometidas, né? Não vou dizer todos, mas eu acho que o grande número deles devem ter um comportamento psicopático, né? Mas a crueldade da guerra é que na frente vai os mais jovens, não vão os mais velhos, né? Não é por nada que aqui está a expressão, a guerra é a expressão
social do infanticídio, né? O pelotão se chama infantaria, né? Bom, nesse sentido, a primeira conduta para um filicídio autorizado, né, César? Isso, claro. É um filicídio autorizado. Claro. Aquela história, primeiro mulheres e crianças, não era para se salvar, não. A primeira barreira eram as mulheres e a criança, e depois, então, vinham os veteranos, né? Que eram aquelas crianças que tinham sobrevivido na batalha anterior. Mas o primeiro passo para a expressão da crueldade, ou para um ato cruel, é desfazer o outro como um semelhante, né? E nesse sentido, desqualifica o outro, né? E usa termos pejorativos, né? E aí eu entro nessa questão da crueldade da fala, e principalmente a fala em relação às mulheres, né? É complicado para um homem falar isso, né? De qualquer forma, eu penso que, sim, a gente pode induzir uma pessoa, por exemplo, ao suicídio com o discurso, né? A gente pode desqualificar tanto uma pessoa que ela fique completamente submetida ao discurso do mais forte, né? Eu penso que, apesar de todas essas discursos contra as mídias, ela tem uma vantagem, que ela vai revelando as crueldades ou as maldades, né? E nesse sentido eu queria só encerrar retomando aquela questão de que nós estávamos falando, que com as mídias sociais hoje em dia acabou o anonimato, né? E que a gente tem que ter muito cuidado, porque há uma série de pessoas que às vezes só minimizam a tela e pensam que porque não estão enxergando os outros, não estão sendo enxergados, e fazem verdadeiras barbaridades. Ontem teve uma história na Argentina, o cara estava numa reunião assim, e eu imagino que deve ter minimizado a tela, então tu não enxerga e não está ouvindo, e se pegou a agarrar a mulher dele, não sei se é a mulher dele, uma mulher, e beijar o seio dela, coisa assim, foi um escândalo. Então, a gente tem que levar em conta que a gente está sempre sendo visto, sempre tem uma câmera. Então, isso nos obriga a um comportamento ético mais comprometido com a nossa posição na sociedade. A gente não pode mais fazer o que quer, né? É isso, tá. Bom, vou lá então. Estava pensando, né, que eu acho que assim, uma das questões, né, que a Anne traz, né, que é quando desaparecem os regramentos nas situações de guerra, né, e de fato, em situações de desespero, tudo isso, todas essas questões, né, de limites e de lei, de fato se perdem, né? Se o ser humano não tem condições de se manter integrado, né, quando a sua segurança está em xeque, né? E é aí que mecanismos de defesa muito primitivos, né, são colocados em marcha, né? É o momento do desespero, né? Eu me lembro de um relato de um dos jovens que sobreviveu ao incêndio da Boate Kiss, né? E ele dizia, assim, com muita dor, que ele tinha pisoteado muita gente. É de arrepiar, né? E então, quer dizer, mas era uma situação em que ali é vida ou morte, né? Então, nós somos colocados numa situação limite, né? Que ultrapassa todos os nossos limites, todos os limites que a gente estabeleceu, ao uso de mecanismos muito primitivos. E isto é o que a gente vê, né, na questão hoje que nos assola essa pandemia, né? O que aconteceu, né?
o que acontece conosco, né? Que é verdade que a condução, né, da pandemia, sobretudo aqui no Brasil, foi, não sei nem que termo usar, mas foi um fracasso, né? Mas e todos, né, fomos de alguma forma livrados ao desamparo, fomos entregues ao nosso desamparo, cada um, né, cada cidade faz uma regra, né? Cada pessoa faz a sua regra, né? Então, eu acho que também nessa situação nós nos vemos assim com a nossa solidão essencial, ou seja, não estamos protegidos, estamos entregues ao desamparo. E isso é o que acontece nas situações limite, né? A gente está entregue ao desamparo e vai agir de forma desesperada, né? Vai ser primitivo, né? Vai sair aquilo que a gente nem conhece de nós mesmos, né? Quanto à questão, bom, eu acho que o César respondeu muito bem a questão da Alice, eu só vou concordar, né? E eu acho que, eu queria só trazer também mais uma questão em relação, né, a fatos assim como o bullying das crianças, né? As crianças, né, na escola estão colocadas numa situação de muita angústia, de muita ansiedade, estão conhecendo, né, um mundo longe da família, né, longe da proteção familiar. E, por exemplo, aí é também um ambiente onde se percebe muito bem, né, a forma de funcionar do ser humano, né? Então, o bullying é um recurso que muitas crianças usam para justamente ficar naquela posição de o outro é que é o errado, o outro é que é o problema, o outro é que é o ridículo, e eu sou o cara, né? Como, né, eu tinha mencionado antes na questão da nossa relação com a dor do outro, né? Com a precariedade alheia. Então, muitas vezes, né, para nos afirmarmos frente ao nosso desamparo, a gente coloca o outro. Não, o pobre é ele é o precário, ele é, né? E eu estou protegido aqui. No bullying, entre as crianças, é a mesma coisa, né? Eu sou o bom, aquele ali é ridículo, ó, olha as coisas que ele tem, olha como ele, né? Então, e eu acho que esses mecanismos, por isso, né, me interessava muito falar sobre essa questão, assim, que nos implica a todos, né? A gente não está falando só de monstros aqui, a gente está falando de nós e nos monstros que nos habitam, né, na nossa vida cotidiana. Tudo que se desatou com essa pandemia também em termos do egoísmo coletivo, né? Então, né, as pessoas se sentindo imortais e se aglomerando, porque provavelmente se alguém morrer vai ser o outro, não vou ser eu, né? Então, são primitividades, né? São formatos primitivos que nos habitam e que a gente tem que ir lidando com eles para a vida toda, né? Temos a vida toda para lidar com o nosso primitivismo, né? Obrigada. Marco, depois o César quer falar mais um pouquinho. Eu queria agradecer pelo convite da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, né, e dizer que eu aproveitei muito, assim, gostei muito da nossa roda de conversa, as coisas que a gente falou aqui, e que sobre as últimas questões que foram levantadas, eu lembrei de um trecho que é bem curtinho, eu vou ler porque ele não toma muito tempo, mas como uma espécie de despedida, que é do Amos Oz, aquele escritor israelense, né, que tem um livro interessantíssimo, né, sobre o fanatismo, né, e ele coloca o fanático como o cruel moderno, né. Ele diz que o fanatismo é a gene do mal, né, e ele conta uma história, assim, no livro dele, assim como fosse uma digressão, ele diz, né, que um amigo dele, um romancista chamado Sami Michael, né, estava num ônibus em Israel e ouviu o motorista falar, assim, fazer uma pregação assim de como deveria matar todos os árabes, né?
E aí ele, em vez de gritar para o motorista, olha, você é um homem terrível, você é cruel, você é um fascista, né? Ele apelou para aquilo que tem a ver com o que eu falei antes, a produção da imaginação. Ele decidiu jogar um jogo com o motorista, né? Ele perguntou, e quem que você acha que deveria fazer isso? Aí o motorista diz, ué, nós, judeus israelenses, a gente tem obrigação, né? Aí ele perguntou, mas quem exatamente você acha que deveria levar a cabo essa tarefa, né? E ele disse, o exército, o corpo de bombeiros, equipes médicas, quem é que você acha que tem que fazer isso? Matar todos os árabes, né? Aí o motorista já se atrapalhou um pouco com a sua cabeça e diz, bom, eu acho que essa tarefa deveria ser dividida por igual entre todos, né? Cada um de nós mataria alguns deles, né? E aí ele disse, então tá, supondo que você foi designado lá para um quarteirão, né? Você vai lá, bate na porta, pergunta para a pessoa, você é árabe? A pessoa responde que sim, você mata a pessoa, né? Aí você está terminando o seu quarteirão, né? E houve um bebê chorando no quarto andar de um edifício, né? De uma casa que era de um árabe, né? Você, então, o que faria? Deixaria o trabalho inacabado? Voltaria lá e mataria o bebê? E aí o motorista olhou para ele e disse assim, sabe que o senhor é um homem muito cruel? O cruel não era o que ele estava falando. O cruel foi se defrontar com a própria crueldade através das perguntas que lhe foram feitas, né? E aí o Amos Oz conclui dizendo que tem alguma coisa na natureza do fanático que é muito, ele diz assim, essencialmente muito sentimental e ao mesmo tempo peca pela falta de imaginação. Ele diz, é isso que me dá às vezes alguma esperança. E ele diz, né, ele é não muito otimista, uma esperança muito limitada que injetar alguma imaginação nas pessoas possa ajudá-las, talvez, a reduzir o fanático que carregam dentro de si e a sentir-se incômodas. Não é um remédio rápido, não é uma cura rápida, mas pode ajudar. E isso tem a ver com o que eu falei antes sobre a compaixão é um produto da imaginação. E a crueldade, contrário ao senso, é a absoluta falta dela, né? Então, queria deixar essas palavras do Amos Oz como despedida e agradecer a todos pela atenção. Obrigado. César, um minutinho para ti. Eu também queria aproveitar, então, eu me lembrei de uma história que eu tinha anotado aqui, mas como o Marcos me poupou uma série de análises assim, por falar da crueldade da minha escrita, eu queria falar sobre isso. É a história de um rabino, estamos no mesmo lugar lá, estamos dois lá em Israel. E um rabino estava andando uma vez por uma rua e viu uma pessoa comendo um peixe frito. E ele perguntou, por que tu está comendo peixe frito? E ele disse, porque eu amo peixe. E esse rabino disse, porque tu ama o peixe, tu mata o peixe, tu frita o peixe e tu come o peixe. Isso não é amor, né? Ele chama de fishing love. Isso é amor de peixe. Ou seja, tu gosta da sensação que tu tem quando tu come esse peixe. Então esse não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor é algo que se constrói em algo que tu atribui ao outro. Por exemplo, se um valor teu é a beleza ou é a inteligência, tu vai atribuir esse valor à pessoa. E tu vai atribuir a ela. Então, o verdadeiro amor é um amor de coisas que se dá e não de coisas que se ganha. Certo? Então, a gente ama algo meu no outro. Por isso que a crueldade primeiro tira do outro qualquer virtude que eu possa encontrar. Então, nesse sentido, gostar de alguém é como diz a Bíblia, ama o próximo como a ti mesmo. Ela não diz ama a ti mesmo como ao próximo. Então, só uma pessoa que tem amor por si mesmo, né, é capaz de amar o próximo e não ser cruel. Então, queria só encerrar com isso e agradecer o convite e a paciência de vocês estar com a gente aqui. E, como eu disse, eu falo bastante, mas eu gosto mais do que eu ouço do que o que eu falo.
Muito obrigado. Tem alguns comentários de despedida aqui, de agradecimento, que não sei se eu posso ler. E tem uma colega perguntando para o Marco o nome do livro, que a Maria Aparecida também já mostrou ali que ela tem o livro. Tu escreve ali, Marco, depois. Então, temos um agradecimento da Vera Hartmann, muito boa roda de conversa, importante saber como ainda sabemos pouco do humano que nos inclui. Assim como o racismo, talvez tenhamos que reconhecer a nossa crueldade para poder lidar com ela. Obrigada, colegas. A Rosicler Keller também diz muito interessante e reflexiva a roda, muito obrigada, foi um prazer. A Bia também deixa um abraço para os conferencistas e agradece o momento importante. Bom, aí eu não vou mais parar. Aqui tem da Luciana, para todos também, muito bom, valeu. Foi excelente o nosso momento, acho que é isso que o pessoal está querendo dizer de uma forma geral. Obrigada, Magda. Foi excelente o nosso encontro de hoje, quero agradecer a todos vocês. Eu acho que foi um encontro profundo, sensível, de trocas. E lembrei muito de uma expressão que o Freud, uma frase que o Freud usa em 15, né, no texto dele sobre guerra e morte, quando ele diz que os estados primitivos da mente sempre podem se restabelecer. E de alguma maneira todos disseram isso hoje, né? Também tem uma outra ideia que me ocorreu durante toda a fala de vocês, que é a ideia de que não existe... É uma ideia que, seguidamente, o Renato Trachtenberg comenta essa frase, então eu não sei se é dele ou se ele está falando de alguém, mas que eu todo o tempo me conversei com vocês com ela, que ele diz que não é nada que um ser humano não seja capaz de fazer a outro e não é nada que um ser humano não seja capaz de fazer pelo outro, que conversa com a nossa ideia de crueldade e compaixão. Então, muito obrigada a todos. Obrigada, Magda, por secretariar a nossa mesa e a presença de todos. Até a próxima. Até a nosso próximo encontro. Obrigada a todos. Obrigada pela escuta, pelo convite. Bom fim de semana e se cuidem. Cuidem-se. Até a próxima.